Olá, seja muito bem-vindo ao Smart Money, aqui na BMC News, um programa feito para você, empresário, que quer escalar com eficiência e visão estratégica. Olha, hoje nós vamos falar sobre gestão de gastos. Visibilidade não é só um problema operacional, não é isso? Visibilidade é uma ameaça direta à margem de lucro, à eficiência do negócio, à eficiência de qualquer negócio. Então, cada decisão financeira precisa ser muito bem estruturada e tem que ter base tecnológica, porque a tecnologia virou uma aliada fundamental de qualquer empresa. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui. O nosso convidado de hoje é a Goevo, uma plataforma de software que ajuda empresas a melhorarem suas margens com gestão inteligente dos seus gastos e das suas compras. Não é isso? Quem representa a empresa Goevo aqui é o meu amigo Wellington Humberto, que está aqui com a gente e se inscreveu e está hoje presente aqui com a gente. Ao meu lado, os mentores que vão me ajudar hoje nessa análise da Goevo, meu amigo Túlio Melo, meu sócio, amigo, e também Gabriel Lopes, também vai participar aqui como conselheiro e mentor hoje desta mesa, que vai te ajudar e vai ajudar ao Wellington nos direcionamentos estratégicos para a Goevo. O Wellington, obviamente, você se inscreveu e você está aqui porque deve ter dores empresariais. E a gente queria que você falasse não só da Goevo, mas também você apresentasse a Goevo, mas também dissesse a gente o que te trouxe aqui e o que é que você busca para a gente tentar te ajudar nesse programa de hoje. Você tem 5 minutos para apresentar a Goevo. Obrigado, João. Obrigado por estar aqui, por ter a oportunidade de conversar com esses mestres aqui. É um momento oportuno para falar sobre a Goevo, porque a gente está num processo de crescimento realmente. E a Goevo nasceu da necessidade de entregar para os nossos clientes, né, da necessidade dos nossos clientes terem uma visibilidade melhor dos gastos da sua empresa. Então, a gente é especialista, a gente vem do mercado de trabalhar com ERPs e a gente veio entregar o software que vai dar visibilidade a tudo que é gasto na empresa. Então, a gente ajuda ele a saber desde o que é requisitado, o que foi requisitado, quem aprovou aquilo, se aquilo era previsto no budget, se os compradores estão fazendo os processos de compra, se esses processos estão sendo aprovados conforme o budget. E então a gente trata desde a requisição até o pagamento no processo completo. Por quê? Porque no final do dia, essa gestão de gastos, que não pode ser complicada, ela vai deixando, a empresa vai deixando de lado e quando vê isso, vai consumindo a margem, que no final do dia o que conta é que a margem vai indo embora, então o impacto da nossa solução é diretamente nas margens de lucro. Quanto melhor você compra, mais eficiente você fica. Com certeza, com certeza. E quanto melhor você... E além de comprar bem, e não estou falando só de comprar bem o que você está olhando, porque às vezes o empresário está olhando ali a curva A dele, né? Ele está olhando o produto que ele vende, mas e os demais gastos? E os demais serviços, e aquela infinidade de gastos que ele tem, que a empresa dele tem, que pelo volume as pessoas decidem não fazer cotação, decidem não consultar o mercado, decidem ou têm dificuldade de olhar um budget. Ou seja, ao lançar um gasto, pode ser qualquer um, pode ser de compra estruturada ou não, ele lançou o gasto e você mapeia essa eficiência desse gasto e poderia se está gastando mais ou menos, esse baseado no orçamento que é um budget, é isso? Isso, ele tem um lugar onde a gente consegue colocar esse budget. Então o budget servia como um arcabouço. Né? Eu tenho ali o que eu previ gastar. E de acordo com o que eu distribuo para os meus gestores, quanto que cada um pode gastar em cada tópico. Em cada área, em cada setor, em cada setor, ou seja, cada gestor de cada departamento, de cada centro de custo, ele vai receber ali quanto que ele pode gastar por assunto, por conta. E ali ele pode dizer, de acordo com que ele vai tendo as decisões, ele vai conseguindo enxergar se aquilo já estava previsto ou se aquilo passou do previsto. Ou também se a pessoa que fez a cotação para ele, que muitas vezes nosso cliente já tem uma área de compras, mas será que o comprador levantou o preço? E será que ele levantou, ele tinha informação na hora que ele foi fazer aquela decisão? Você consegue colocar o DNA de todo mundo que participou do processo, né? Sim, o processo todo fica amarrado. Então eu estou aprovando uma compra. Eu estou aprovando, eu consigo ver no dashboard, na hora que eu estou aprovando, aquela compra, quanto impacta no meu budget.
Eu consigo ver o que o meu comprador fez, com quem ele cotou, que preço ele pegou, esse preço subiu, esse preço está de acordo com o meu budget, com o preço previsto. Então, isso tudo não fica mais só num BI que fica visto no final do mês, na reunião de diretoria. Ele fica online de acordo com o que eu vou tomando cada decisão. Essa é a grande vantagem do uso do sistema. E aí, como que a gente consegue isso? Fazendo com que o processo fique fluido. Então, para colocar uma requisição, para colocar uma necessidade, as pessoas não têm dificuldade, não perde tempo com burocracias. Ela consegue colocar a necessidade dela de forma clara, descrevendo a necessidade, colocando anexos. O comprador consegue cotar com os fornecedores sem precisar fazer ligações manuais. Ele consegue utilizar um próprio WhatsApp. Automaticamente o sistema já entra em contato com os fornecedores que fornecem aquilo, coletam os preços e ele consegue ver um mapa comparativo. Muito bem, me parece um sistema bem completo, né? E qual é a tua questão? A minha questão é a gente conseguir... Tudo que a gente criou até hoje foi por estar muito próximo dos nossos clientes. E a gente estando muito próximo, a gente sempre conseguiu gerar versões, aliás, sistemas que são customizáveis, que são personalizáveis. Então, resolvendo a dor do cliente de maneira a gente tem um core que resolve a dor principal, né, que é a que a gente está comentando aqui, mas você tem uma rede de concessionárias, você tem uma dor que é diferente, às vezes, de uma pessoa que tem uma construtora. Porque a construtora, a dor dele é encontrar fornecedores num lugar onde ele tem que fazer a obra, ou outras coisas. Então, essa proximidade, quando a gente vai crescendo, a gente tem que ficar... a gente está trabalhando para ficar próximo dos nossos clientes, onde a gente, apesar de colocar... hoje um diferencial nosso é a possibilidade dessa personalização. E o nosso desafio é manter-se próximo para se manter personalizável com escala. Então ele quer continuar personalizando e escalando, Túlio? Eu quero te perguntar, você já atua há quanto tempo no mercado? A nossa empresa, o Goevo, como plataforma, ele existe há uns 10 anos, né, de 2015 para cá. Antes disso, a nossa empresa ela veio de implantar sistemas de ERPs. Então foi daí que a gente identificou que existiam dores, que a empresa compra um ERP, paga o preço dos grandes ERPs. Hoje você se considera CRM, ERP ou uma solução híbrida? É uma solução a gente diz que ela é source to pay, ou seja, da origem da necessidade ao pagamento. Ou seja, ela não é o ERP completo, porque o ERP tem a parte de vendas. Mas a parte de vendas, normalmente é bem atendido pelos ERPs. Quem costuma fazer tudo não faz nada direito. Né? A gente se focou em quê? Em gestão dos gastos. Então, seja para compra de matéria-prima, seja para compra de serviços, porque ele é complexo. Quando eu começo a pensar nesse processo, eu estou falando ali eu tenho N fornecedores, analiso uma infinidade de fornecedores de serviços, fornecedores de produto, eu tenho pressão de muitos fornecedores e normalmente as empresas fazem o quê? Colocam uma área de compras. E aí, no final, o que eles fazem? Colocam um comprador, ou 2, ou 3, e quando vê, esse comprador está trabalhando totalmente numa planilha. O ERP ignora o trabalho dessas pessoas. Eles não usam ERP para nada, eles usam para colocar um pedido. E o Wellington, eu costumo dizer que quando você tem a economia dos gastos, você tem um novo cliente todo dia. Você consegue aumentar o faturamento, qualquer redução é lucro na veia. Você não precisa ir atrás de cliente. Se você reduzir o custo da tua empresa comprando bem, você é essencial para qualquer empresa. Né? Você consegue ter um sistema de gestão de compra que normalmente você monta, você contrata uma equipe, monta um departamento, mas não tem como monitorar qual é o playbook dele, como é que vai ser feito o ritual de compra, quem é que faz a segunda análise. E o teu sistema, pelo que eu estou escutando aqui, ele consegue dar uma segurança para o dono da empresa que tem um controle maior do que normalmente se vê por aí. Né? E a eficiência de quem trabalha fazendo isso. Então o comprador, quem vai ficar responsável por isso pode ser o comprador ou pode ser distribuído, ele vai ter condição de não perder tempo preenchendo planilha. Se você parar para pensar, como um comprador deveria fazer o trabalho, ele recebeu uma demanda, preciso comprar isso. Ele vai ter que encontrar os fornecedores. Ele vai encontrar na internet, em algum lugar ele vai encontrar. Encontrando, ele vai ter que preparar um e-mail para cada um.
Porque ele não vai mandar um e-mail só para todos, ele vai mandar um e-mail para cada um. Cada e-mail ele tem que montar, ele monta ali, aí ele monta um Excel. Porque não vai normalmente dos RPs. Isso tudo sua plataforma faz automático. Faz automático. E aí ele manda esse Excel, aí manda para o fornecedor não abre, ou não consegue enxergar o Excel, ou não consegue responder. Wellington, hoje, onde está a Goevo? Ela está num processo de expansão, ela está num processo de maturação, ela está num processo que ela já atingiu o benchmark dela, ela está na frente dos concorrentes, ela está em processo ainda de implementar os outros objetivos. Onde é que está a Goevo hoje? Quais são os teus planos? Túlio, deixa eu somar essa sua pergunta com duas informações diretas. A quantidade de clientes e também segmentos, né? Que é muito importante a gente saber. Hoje nós temos ativos aproximadamente 200 clientes. Normalmente empresas médias. Médias grandes, né? Médias grandes. Assim, a gente fez um estudo... Quando você chegou aqui, você pretende atingir clientes menores também, não? A gente contém em clientes menores, o ponto é assim, será que normalmente o cliente que tem a dor do crescimento, o cliente que ele é muito pequeno, ele ainda não tem essa dor. Ele está mais preocupado em vender. Quando o cliente já está vendendo, ele já arrumou e ele começou a crescer, ele tem uma filial, 2 filiais, ele começa a ter mais projetos, mais obras, a gestão de gastos ela começa a não estar mais tão fácil dele enxergar. E aí onde os clientes que a gente percebe, que está trabalhando com a gente, tem. Então, empresas que começam a ter várias unidades, começa não é o dono que está tomando decisão sempre, ele coloca alguém para fazer... Ele acha que a pessoa só com o olhar de dono a pessoa vai conseguir fazer, mas ela não é o dono. Então ali ele vai ter uma ferramenta que ele vai conseguir saber se a pessoa está fazendo o trabalho de buscar a melhor alternativa. Bom, pessoal, nós precisamos dar um direcionamento para ele a partir dessa discussão, daquilo que a gente já consegue mapear da Goevo. Então eu queria que você ficasse por aí, porque a gente vai para um rápido intervalo. E na volta nós vamos discutir algumas estratégias, né, baseado naquilo que ele já apresentou e naquilo que a gente está aqui querendo falar, mas o Wellington é muito empolgado com o negócio dele, tá certo, né, porque eficiência, mas eu quero te dizer que a gente precisa dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com as estratégias para GoWave. Estamos de volta com o Smart Money e agora é hora de falar de soluções e estratégias para Goevo. Bom, vocês viram que o Wellington é empolgado com o negócio dele, né? Então, mas ele disse basicamente que tem clientes médios, né? Clientes... 200 clientes na base. 200 clientes na base, atende clientes médios, ele quer crescer, escalar o atendimento, as vendas do software, do serviço, mas... ele não quer ficar dependendo da personalização, que eu acho que foi isso que eu entendi que ele queria. Porque ele personaliza muito, né? Pelo que eu estou entendendo, ele vai em cima de cada cliente. Né? Tailor-made. E aí, Gabriel, o que é que a gente pode dizer para ele? O que é que a gente pode conversar para entender de que maneira ele pode escalar isso sem ficar nessa personalização ou ainda personalizando? João, eu gosto muito do tema porque gasto é igual unha. A todo momento a gente precisa cortar. Então... cortar de maneira inteligente ajuda muito o empreendedor e, como o Túlio falou, é dinheiro na veia. O que eu imagino para o Wellington que é muito importante olhar? Ele tem essa questão de desenvolvimento e customização e quando você olha para segmento, você consegue continuar customizando, mas atacando esse segmento específico. Então, se eu estou trabalhando com os gastos do mercado de construção civil, um exemplo, cara, se você começar a customizar para dentro desse segmento em específico, você consegue escalar dentro desse segmento. Daqui a pouco você domina outro, e é aquele jogo de customizar para aquele segmento específico e comunicar com eles. E aí, tudo que já foi solicitado para um cliente, ele disponibilizar para outro e ficar a ferramenta mais robusta, é isso? Isso, ela fica mais robusta. Aquilo que é personalizado para um, de repente ele coloca para todo mundo. Exato, eu estou falando de foco em um segmento específico, personalizou para um, você replica para o outro. E acaba que a jornada de desenvolvimento e conhecimento desse nicho específico, ela aumenta de maneira exponencial. Será se é possível você pegar um formulário que faz para um e colocar para outro, logicamente sem os dados do outro? Será se é possível, né? Tem que perguntar para ele. Sim, eu acredito. Se você já pega o segmento que tem maior demanda, pega o teu histórico de 12 meses, 18 meses, teu maior segmento que tem mais clientes, provavelmente é o que deve ter mais feito customização, que é o teu maior gasto, o teu maior gargalo, e que te impede de crescer em mais escala, porque teu produto é digital, já é tecnológico. E, cara, ataca o tráfego pago, cara. Diminui teu CAC, coloca cliente para dentro,
coloca cliente com novos produtos. Cliente por segmento, né, Túlio? Por segmento. Segmenta que tu vai diminuir esse teu custo de customização e tu vai aumentar de maneira rápida a tua margem de lucro da empresa, ali naquele segmento. Porque se tu ficar todo dia atendendo o cliente só premium, enquanto tem um produto digital escalável, você pode diminuir teu ticket e atrair o cliente que não te pede customização. Essa é o grande jogo. Você aprender a jogar o jogo do tráfego pago, diminui o teu CAC, o cliente, e tu vai expandir de uma maneira de sair de 200 para 20 mil. Existe aí uma questão de o pequeno, ele precisa entender que é para ele. E que ele precisa controlar os gastos dele, precisa ter eficiência nos gastos. Então também tem um processo de educação também nesse meio aí, né? Que o tráfego pago, ele tem que ter embarcado numa landing page explicando por quê. Porque o cara, e você ser encontrado, a Goevo ser encontrada a partir da dor do cliente. Então, assim, o cara, às vezes, ele compra mal, às vezes ele tem uma gestão errada. Então, a partir dessa dor, ele procurar isso no Google, vai encontrar você com a solução escalável que o Túlio está falando. O principal você já tem, que é a tecnologia. Você já fez para o cliente grande. Então, para o cliente pequeno, é ajustar a comunicação, né, João? Ajustar a comunicação e organizar o software, talvez, né? Porque às vezes um termo técnico ali ou não, ou ele já é muito amigável? Ele já é bem amigável, a gente tem empresas assim, um pouco menores que usam, é que a gente, talvez pelo nosso jeito, a gente nasceu atendendo os clientes maiores, né? Então a gente se comunica bem, trata bem dele, mas eu acho que essa verticalização que vocês colocaram, eu estou entendendo como verticalização, né? Pegar um segmento e atender, porque a gente já atendeu diversas redes de concessionárias de veículos, diversas construtoras, diversos segmentos, realmente criar como se fossem verticais, né? Exatamente, que o sistema já atende bem ali. E aí ele pode ser não customizável, porque não vou precisar customizar. Exatamente. Porque você já tem 10 anos de customização, né? Sim. Acaba que essa experiência toda para um cliente menor, para um ticket menor, pode ser... Inclusive, você pode botar limites de compras. O cliente pode entrar pagando uma PME, tem uma movimentação menor do que um cliente grande. E se ela for crescendo, ela vai aumentar o volume de compras. E você pode cobrando um spreadzinho. Não, e você pode até dar as features, né? Características. Olha, se pagar esse valor pequeno, você vai ter acesso a esse tipo de ferramenta. Se você pagar um pouco mais, você vai ter acesso... O cara vai crescendo e vai pagando mais e vai tendo acesso a outras ferramentas. Um tem o Helpdesk online, o outro tem o Helpdesk ao vivo, o outro... Enfim. E para o pequeno pode ser... essa gestão pode ser a mudança de um negócio ser rentável ou não, no caso dele. Exato, uma versão light, digamos, uma versão simples, menos features para atender o pequeno negócio. Mas eu quero provocar você, o Wellington, e também vocês, conselheiros, para o seguinte aspecto. Ele está posicionado em empresas médias. Ele pode continuar crescendo em empresas médias também. O serviço dele, ele acopla a um RP tradicional, seja TOTO, SAP e sei lá o que, acopla e integra com qualquer empresa média, grande, né? Porque tem essa ferramenta que é adicional ao modelo. A minha pergunta essas empresas tradicionais, elas têm também a versão delas do sistema de gastos e compras? Essas empresas que a gente atua, elas normalmente têm um ERP, tem um TOTOS, tem um SAP. Mas o TOTOS, SAP da vida não tem essa versão que você tem? É diferente, eles ignoram alguns processos e aí aquilo fica muito... Ele vai até um ponto, ele tem lá onde colocar um pedido de compra, mas a pessoa no nosso, ele consegue fazer as cotações via WhatsApp com os fornecedores, o aprovador ele consegue usar um aplicativo para aprovar. Agora a gente está plugando IA. Então agora uma pessoa vai falar no WhatsApp o que ela quer solicitar compra e automaticamente o sistema já reconhece aquilo, já interna aquilo dentro do nosso sistema que já integra com o RP. Seja ele TOTOS, SAP, NetSuite, o que for. A gente já está com isso funcionando e já utilizando a IA também para fazer isso daí. Essa agilidade, essa personalização, a gente não vê. Os nossos clientes, eles pagam o RP e a gente não está ali para tirar o RP, a gente está ali para completar ele. E por quê? Porque a gente conhece muito bem os RPs, a gente veio desse mercado. Então a gente conhece muito bem, a gente acopla neles perfeitamente. Quando eu falo até que é uma integração refinada. Hoje o cliente paga uma mensalidade para usar o teu software? Sim, é uma mensalidade que varia ali de acordo com o número de compradores, o perfil de uso dele. Você já pensou Mas não necessariamente número de usuários, você já pensou em ter um novo tipo de produto para o cliente poder escolher? Tipo Sales as a Service?
quanto mais você dá de economia para o cliente na compra dele, você ganha um percentual pequeno daquela fatura dele. Save as a Service. Uau, meu amigo, você tá um chat GPT hoje, né? Pois é, a gente tem Hein, Gabriel? Gabriel, o homem Save as a Service, gostei dessa. Porque ele sai de uma mensalidade e passa a ser sócio do projeto dele. Do projeto. Quanto mais o cliente economiza, mais você ganha. E o cliente não sente como um custo a mensalidade. Ele está economizando. Então é uma opção, principalmente se o ticket for alto, né? Se o ticket da mensalidade pesar, pode ser alguma alternativa. Você vê isso, o que você vê, Gabriel? Isso que o Túlio falou é muito inteligente, porque você acaba tirando a barreira de entrada. Você vai ganhar em cima do resultado e muito mais pessoas vão poder testar. As empresas vão poder testar seu sistema e, de fato, operar com você. A tendência é que a carteira aumente de maneira exponencial e que você tenha aí o seu software cada vez mais atendendo mais clientes. Imagina o teu copywriters fazendo a tua comunicação no teu funil no tráfego pago. Não tem barreira de entrada. Eu faço uma outra provocação além dessa, que é o seguinte: quantos anos você tem de compras, né? Comprando pneu, comprando tinta, comprando tudo. Você sabe todos esses fornecedores. Você tem essa capacidade, esse BI, esse banco de dados, essas informações. Usar a inteligência artificial para facilitar ou para dizer aonde tem determinado produto, você virar um buscador interno dentro do software é muito bom, né? Sim, a gente está criando, né? A gente está num ponto de lançamento em breve, nesse mês que vem, de a gente ter ali como se fosse um hub de todos os fornecedores que atuam com os nossos clientes. Pois é, e esse fornecedor tem que te pagar para estar ali, né? É uma fonte de receita, não é? Isso aí que eu ia chegar. E por outro lado, ele pode fazer um marketplace garantindo um preço de grandes empresas para as PMEs. Para PMEs. Porque ele vai ter o volume. Vai ter volume. Se ele e aí ele precisa nem cobrar da PME. Aí é de graça, porque quem paga a conta é o fornecedor. Sim. Pensa. O PME nunca teria acesso àquele preço se não fosse através. É como se fosse aquelas cooperativas que compram junto, né? Isso. Vira um marketplace. Túlio, pensa que se o Wellington conseguir montar uma comunidade dentro dessas verticais e os empreendedores atuarem em conjunto, cara, deixa eu juntar todo mundo que trabalha aqui do setor de concessionárias. É muito mais fácil fazer uma compra compartilhada. No mês de março eu consigo comprar um lote grande a um valor muito menor. Funcionário, oficina ou autopeça? Talvez a gente já andei conversando, mas ainda não criamos a estrutura, a comunidade, até com agronegócio. Porque o agronegócio, o que aconteceu foi que, assim, eu estou conversando com alguns clientes nesse segmento, onde ele tem ali, eles compram mais ou menos as mesmas coisas, naquela cultura, naquela safra, mais ou menos na mesma época. Uhum. Então a gente atende várias empresas de agronegócio também no Brasil, e a gente pensou, poxa, tem as cooperativas, né, que agregam eles ali. Então, nesse sentido... Tu tem a principal coisa, que é a informação. Exatamente. A informação é quem tem informação, quem tem dados, quem tem distribuição tem o poder. Então você tem isso, porque desses anos todos fazendo isso, exatamente, e em segmentos, como disse o Gabriel. Então, isso realmente é uma estratégia muito boa. Você vê isso com bons olhos? Com certeza. Agradeço os insights, né? A Deus por estar colocando vocês aqui comigo e olha, eu não sei se é só agradecimento, não. De repente rola um equity aí, né? De repente rola um negócio maior, uma consultoria, né? Seria um prazer, João. Uma consultoria, por que não, né? Estamos à disposição, né? Eu gostei do negócio, hein, João? Gostou? Então, quando o Túlio é sniper, o Túlio só vai na boa, vai certo. Assim, hoje ele falou pra caramba aqui no programa, é porque então ele se interessou. Quando o Túlio se fala muito é porque ele até... Como é que sabe? Save SaaS? Como é que ele falou? Save as a Service. Save as a Service. Olha ele lá. ainda coloca nome, né? Ele é marqueteiro, ele é marketing. Ele é... Vamos fazer o copywriter dele amanhã já, João. Opa, Eita. É isso aí. Foi um prazer, pessoal. O prazer foi todo nosso, Wellington. Obrigado. Muito bem, olha aí, pessoal. Então é isso. Tecnologia boa não é Vou voltar a editar. Então é isso, turma. Tecnologia boa não é aquela mais complexa. É aquela que resolve o problema do cliente de forma mais clara, escalável e fácil, que é o caso da Goevo, né, que a gente viu aqui. Então, traga seu negócio para cá também. Quem sabe você participa dessa mesa. Basta escanear o QR Code que tem aqui na tela, conta sua história para a gente,
E a gente se vê aqui, você sentado no lugar do Wellington da Goevo. Foi bom para ele, pode ser bom para você. Tenho certeza que você que assistiu esse programa hoje tirou insights para o seu negócio também. Então é isso. Obrigado, meus amigos, meus conselheiros. Obrigado, Wellington da Goevo. Obrigado a você por ter assistido mais um episódio do Smart Money. Até a próxima semana.